Sara, você já parou para pensar como uma única abordagem matemática pode revolucionar completamente nossa compreensão sobre sistemas dinâmicos e física teórica? Estou falando de um trabalho que recebeu centenas de citações e se tornou a ponte fundamental entre geometria diferencial e mecânica quântica. Alex, isso soa como algo que mudou o jogo completamente. Mas me contei, estamos falando de que período da história? Como era o cenário científico antes dessa revolução matemática acontecer? Excelente pergunta. Imagine o final dos anos 1970 e início dos 80. Os matemáticos e físicos teóricos estavam presos em compartimentos isolados. De um lado, tínhamos a mecânica hamiltoniana clássica, que funcionava perfeitamente para sistemas físicos tradicionais. Do outro, a geometria diferencial estava se desenvolvendo rapidamente, mas parecia desconectada das aplicações físicas concretas. Então existia como se fosse um abismo entre a matemática pura e a física aplicada? Exatamente. Os físicos tinham suas ferramentas, os parênteses de Poisson, as transformações canônicas, mas não conseguiam generalizar esses conceitos para espaços mais complexos. Era como ter peças de um quebra-cabeça espalhadas em mesas diferentes, sem ninguém perceber que elas se encaixavam perfeitamente. E foi aí que essa nova abordagem geométrica surgiu para conectar tudo? Precisamente. O que aconteceu foi uma revolução conceitual. Em vez de trabalhar apenas com o espaço de fases tradicional da mecânica clássica, os pesquisadores começaram a desenvolver uma estrutura matemática que permitia definir colchetes de Poisson em variedades diferenciáveis arbitrárias. Ok, você vai precisar me explicar isso de forma mais simples. O que são esses colchetes de Poisson e por que eles são tão importantes? Pense nos colchetes de Poisson como uma linguagem matemática que descreve como diferentes quantidades físicas conversam entre si. Na mecânica clássica, se você tem a posição e o momento de uma partícula, os colchetes te dizem como essas quantidades evoluem no tempo e como elas se influenciam mutuamente. É como se fosse um sistema de tradução entre diferentes aspectos da realidade física. Perfeito. E a genialidade desta nova geometria foi perceber que você pode estender essa linguagem de tradução para espaços matemáticos muito mais gerais. Não precisa mais ficar limitado ao espaço de fases tradicional. Você pode trabalhar com variedades de qualquer dimensão, com singularidades, com estruturas topológicas complexas. Isso deve ter aberto portas para aplicações completamente novas, não é? Sara, foi uma explosão de possibilidades. A metodologia central envolve 3 elementos fundamentais. Primeiro, você define uma estrutura bilinear antissimétrica em funções suaves sobre sua variedade. Segundo, essa estrutura deve satisfazer a identidade de Jacobi que garante consistência matemática. Terceiro, você pode associar a cada função um campo vetorial hamiltoniano. Espera aí, você está perdendo nossos ouvintes. Vamos por partes. O que significa antissimétrica nesse contexto? Desculpe, antissimétrica significa simplesmente que se você trocar a ordem dos elementos, o resultado muda de sinal. É como dizer que A influencia B de forma oposta a como B influencia A. Isso captura a essência das leis de conservação na física. Energia não pode ser criada do nada, momento se conserva, e assim por diante. E a identidade de Jacobi? Isso soa como algo muito técnico. A identidade de Jacobi é como uma regra de consistência interna. Imagine que você tem 3 quantidades físicas A, B e C. A identidade garante que a forma como A e B juntas influenciam C é consistente com todas as outras combinações possíveis. É o que impede contradições matemáticas no sistema. Ok, e os campos vetoriais hamiltonianos? Esse nome soa familiar da física clássica. Exato. Cada função no seu espaço gera um fluxo, um campo vetorial que descreve como o sistema evolui. É a generalização natural das equações de Hamilton da mecânica clássica, mas agora funcionando em espaços matemáticos arbitrariamente complexos. Isso é fascinante, mas me conta qual foi o impacto real dessa abordagem. Como ela mudou o mundo da ciência? Sara, o impacto foi transformador em múltiplas frentes. Primeiro, na física teórica, essa geometria se tornou a linguagem natural para a quantização por deformação, o processo de passar da mecânica clássica para a quântica de forma rigorosa. Segundo, revolucionou a teoria de sistemas integráveis, permitindo entender sistemas físicos complexos que antes pareciam intratáveis. E fora da física pura, teve aplicações práticas? Absolutamente. Na robótica, essa geometria permite controlar sistemas mecânicos complexos de forma otimizada. Na teoria de controle, oferece ferramentas para estabilizar sistemas dinâmicos não lineares. E na geometria algébrica, abriu caminho para compreender singularidades e espaços de módulos de formas completamente novas. Você está falando de uma verdadeira revolução interdisciplinar, então. Exato. E o mais impressionante é como essa abordagem continua gerando novos desenvolvimentos hoje.
Pesquisadores modernos usam essas ideias em teoria quântica de campos, em geometria não comutativa e até mesmo em machine learning, onde estruturas hamiltonianas ajudam a otimizar redes neurais preservando certas simetrias. É incrível como conceitos matemáticos aparentemente abstratos podem ter ramificações tão amplas e duradouras. Sara, esse é o poder da matemática fundamental. Quando você desenvolve o framework conceitual correto, ele ilumina conexões que antes eram invisíveis. Essa geometria não apenas unificou áreas aparentemente distintas, ela criou uma linguagem comum que permite que físicos, matemáticos e engenheiros conversem entre si de forma produtiva. E olhando para o futuro, Alex, onde você vê essa abordagem levando a ciência? As fronteiras são emocionantes. Vejo aplicações emergindo em computação quântica, onde essas estruturas geométricas podem otimizar algoritmos quânticos. Na biologia matemática, para modelar redes de interação complexas. E quem sabe, talvez até na compreensão da própria estrutura do espaço-tempo em escalas fundamentais. É isso que eu amo na ciência, como uma ideia elegante pode se espalhar e florescer de formas completamente inesperadas. Alex, obrigada por nos guiar através dessa jornada fascinante pela geometria que mudou nossa compreensão da realidade física e matemática. O prazer foi todo meu, Sara. E para nossos ouvintes, lembrem-se, por trás de cada grande avanço tecnológico que usamos hoje, existem insights matemáticos profundos como estes, esperando para serem descobertos e aplicados de formas que ainda nem imaginamos.